Olá, gente, boa noite, tudo bem? Nelson Guimarães, estamos aqui na nossa célula e o tema, vamos dar continuidade hoje no tema, já começamos a falar sobre Jesus e Cristo e hoje o tema é exatamente esse: a quem você está seguindo? Você que está aí numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa igreja denominacional aí, a sua igreja pentecostal, batista, não importa. A pergunta da live hoje é: a quem você está seguindo? A Jesus de Nazaré ou a Cristo? E eu quero começar com um texto de Atos capítulo 1, versículo 3. Nós vamos estar lendo esse texto, Atos 1, 3. Se você está aí me acompanhando, ou vai assistir depois, acompanha junto comigo na tua Bíblia para você entender melhor e não ficar com dúvida. Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, Jesus de Nazaré morreu, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Hoje eu quero somente consolidar essa separação entre Jesus de Nazaré e o Cristo. Esse texto está falando exatamente sobre o momento da ressurreição, a qual Jesus ressuscita e fica na terra 40 dias. Antes, como Jesus de Nazaré, ele viveu 33 anos e meio. Por que eu estou te mostrando isso? Para você entender. Porque eu falei na live passada que era necessário que a morte de Jesus validasse a nova aliança, validasse o novo pacto. E ele morreu, só que ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E a partir daí, eu mostrei lá em Romanos capítulo 7, de 1 a 4, que o apóstolo Paulo fala no versículo 4. Assim também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Corpo de quem? Do Nazareno. Para que sejais de outro. De quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, num versículo só, ele cita os dois. Para que sejais de outro. Quem é o outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, Cristo. Mas ele cita nesse mesmo versículo, assim também estás mortos para a lei pelo corpo. Então, o corpo era do primeiro, do Nazareno. Então, ele separa os dois ali. E ele passa a dizer que agora você não é mais daquele primeiro que morreu, que é o Jesus de Nazaré, para que você a partir daí seja de outro. E aqui no versículo 3 de Atos 1, ele fala que esse que ressuscitou dentre os mortos ficou na terra 40 dias, falando tudo acerca do reino de Deus. Por quê? Porque a partir daí o reino estava sendo iniciado, inaugurado. Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João, desde então é pregado o reino. Então, eu preciso só hoje que você entenda e responda essa pergunta para você mesmo. A quem você está seguindo na sua igreja? Na igreja batista, metodista, presbiteriana, assembleiana, universal, videira, mundial do poder de Deus, adventista, testemunho de Jeová? A quem você está seguindo? A Jesus de Nazaré ou a Cristo? Nelson, como é que eu posso saber disso? Primeiro, nessa live de hoje, nessa célula de hoje, eu quero que você foque principalmente em responder para você. Porque quando você responde para você mesmo, logo em seguida vai vir outras dúvidas. Não, eu estou seguindo a Cristo, eu sigo a Cristo, tá, mas para seguir a Cristo eu preciso fazer o quê? Aí não é a live de hoje, vai ser na próxima. Mas é necessário primeiro que você entenda isso. E aí eu vou te puxar para outro texto, que é 2 Coríntios capítulo 5, 16. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 5, 16. Capítulo 5, verso 16. Eu também já usei esse texto na live passada e vou enfatizar ele hoje de novo. Olha o que diz. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne.
Daqui por diante, de um determinado momento para frente, ninguém mais é conhecido pela carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quem é o Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré, o mesmo que ele está citando lá em Romanos 7, versículo 4. Estás mortos para a lei pelo corpo de Cristo, corpo do Nazareno. E aqui ele fala, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que é o Nazareno, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então, é diferente estar em Cristo e estar em Jesus de Nazaré. A sequência desse texto, que é o versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, está em Cristo, não Jesus de Nazaré, não no da carne, mas do Espírito. Agora, todas as igrejas, ou alguém que ouvir essa mensagem aqui, vai falar e vai querer brigar comigo dizendo que está em Jesus, que está no Cristo e não em Jesus de Nazaré. Eu pego às vezes alguns amigos meus, pastores, eu entro em grupos, eu ouço eles orando, eu peço às vezes para as pessoas que estão aqui na minha célula orar. Aqui ninguém ora mais assim, mas ainda tem uma oração muito focada naquele modelo velho que a gente sempre usou. E a maioria, grande maioria dos pastores e líderes que eu vejo orando fala em nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho vários. Em nome de Jesus de Nazaré. Então, em nome do que estava no corpo, da carne, aquele que morreu. E Paulo está dizendo aqui, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que é o Jesus de Nazaré, hoje não o conhecemos dessa forma. Então, é necessário que você consiga separar isso. Todas as práticas que eu vou falar a partir dessas lives, que forem conectadas a Jesus de Nazaré, que você faz, você não está no Cristo. Eu sinto muito, eu falei isso já nas outras lives, mas vou continuar falando aqui, porque tem que entrar na tua cabeça, guardar sábado, batizar, fazer jejum, recolher dízimos, usar Arca da Aliança para fazer eventos, como a gente tinha antigamente na célula lá na Igreja Videira, levava a arcazinha para a casa da pessoa, representando a presença de Deus. Olha, um dos grandes problemas quando você não discerne Jesus de Nazaré do Cristo é isso, a presença de Deus. Vou citar um exemplo aqui, mas eu já ouvi isso de várias pessoas. Alguém chega, acorda de manhã e vai num momento lá da manhã, abre a janela e vai olhar para o céu e vai falar com Deus. Abre a janela, olha para o céu e fala, estou aqui diante de ti. E eu sempre pergunto, você abre a janela para quê? Não, porque aí eu olho para o céu, eu vou buscar a Deus. E eu pergunto, aonde foi que você perdeu? Em que momento? Você estava onde? Ele caiu em algum lugar? Tu não viu? Perdeu ele aonde? Você vai buscar? Ele está dentro de você o tempo todo. O Cristo habita em nós ininterruptamente, 24 horas por dia, você acordado, você dormindo, em qualquer momento. Aí a pessoa acorda, abre a janela, vai olhar para o céu para buscar a Deus. Ou vai no culto de domingo e fala que teve uma presença fortíssima de Deus no culto de domingo. Que presença! Deus desceu lá, é isso? Como descia na velha aliança, que descia lá no tabernáculo, lá na arca da aliança, entre os querubins. Por isso que eu digo que o modelo está na velha aliança, está no Jesus de Nazaré, que era judeu e praticava a lei. Não pense que vim revogar a lei, não vim revogar, eu vim cumprir. Então, todos esses modelos que estão incutidos na nossa mente, eu tenho certeza que está incutido na mente das pessoas aqui da minha célula também, e a gente já tem bastante tempo que caminha nessa mensagem, mas isso fica. A mente subconsciente, ela grava tudo e não apaga, é difícil apagar. E nós precisamos entender que todos esses modelos que eu estou citando aqui estão conectados a Jesus homem, Jesus de Nazaré. E eu sinto muito em dizer, se você está focado, praticando tudo isso que eu estou falando, você está preso a Jesus de Nazaré. Bianca Giglio, seja bem-vinda aí. Todos esses modelos estão presos a Jesus de Nazaré. E a pergunta dessa live é essa: a quem você está servindo? A quem você está seguindo? Jesus de Nazaré ou a Cristo? E as pessoas, por não conseguirem separar esses dois,
é que faz toda essa confusão do adventista, do testemunho de Jeová, da videira, da assembleia, da universal, batista, metodista, cada um fala uma coisa, mas é muito simples de resolver isso. Quando você se conecta a Jesus, o Cristo, não de Nazaré, você resolve tudo isso. Por quê? Porque agora as coisas são no Espírito, você não precisa buscar Ele porque Ele está aí o tempo todo. Você não precisa de ritual nenhum, de água, de óleo, de nada disso. Por quê? Porque você já é ungido, porque você já tem todas essas coisas dentro de você, através dele, mas você vive buscando. Então, presta atenção. Não adianta você falar para mim que você segue a Cristo com as práticas do Jesus de Nazaré. Quais são as práticas de Jesus de Nazaré, o Nelson? Eu vou falar mais detalhadamente nas próximas lives. Mas de cara, tudo que ele praticou, que estão nos evangelhos, que você lê ali, você não deve fazer. Paulo diz, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, hoje não conhecemos dessa forma. Então, não seguimos a Jesus de Nazaré. Não batizamos nas águas, porque isso foi de Jesus de Nazaré, ele foi o último a ser batizado. Mas Nelson, depois que Jesus de Nazaré se batizou por João Batista, continuaram batizando. O Filipe batizou o eunuco, Pedro batizou aqueles 3.000, quase 3.000 pessoas. Sim, porque eles eram o quê? Judeus. E a igreja ainda estava em transição, transicionando da velha para a nova aliança. Então, os pactos ainda estavam misturados. Por isso que havia muita confusão sobre o que fazer. Tinha que circuncidar, não tinha que circuncidar para ser salvo, tinha que seguir a lei, tinha que seguir Moisés, tinha que guardar o sábado. Mas todas essas práticas eram da lei. Se você pratica alguma delas, guarda sábado como adventista, e faz todas essas práticas, sinto muito te dizer, mas você está preso a Jesus de Nazaré e não a Cristo. Sinto muito dizer. Quem está aqui? Marcelo, seja bem-vindo aí, Marcelo. Então eu não quero me alongar porque é rápido e que o teu entendimento seja ampliado com essa explanação que eu estou fazendo. Você está seguindo a quem? A Jesus de Nazaré ou a Cristo? Só isso aí já é uma confusão muito grande na cabeça de um cristão. Porque todas as vezes que eu ouço alguma mensagem, o cara está falando do modelo de Jesus de Nazaré. E esse modelo Paulo está falando em 2 Coríntios 5, versículo 16. A ninguém devemos seguir segundo a carne. Ainda que conhecer segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, hoje não conhecemos desse modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não em Jesus de Nazaré, mas em Cristo. Essa é a grande confusão do adventista. Falei semana passada e repito, essa é a grande confusão do testemunho de Jeová, que olhou para Jesus e homem, ele não pode ser Deus, então foram seguir a Jeová. E o adventista, a mesma coisa, guarda o sábado e tantas práticas da lei de Moisés, porque estão conectados a Jesus de Nazaré, que se tivessem em Cristo não estariam praticando nada disso. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Quem foi que disse isso? Cristo. O reino dele não ser desse mundo é Cristo. Por quê? Porque o Jesus de Nazaré nasceu nesse mundo, nasceu de mulher. Então, as falas de Jesus são fáceis de captar e saber com essas falas separar o Jesus de Nazaré do Cristo. Então, a pergunta fica, e eu vou encerrando por aqui, a quem você está seguindo? A Jesus de Nazaré ou a Cristo? Responda você. Vocês aqui, vocês seguem a quem? A Cristo. Seguir a Cristo tem muitos detalhes, mas eu quero encerrar dizendo sobre buscar Deus. Essa expressão. Você vai à reunião, ao culto para buscar Deus. Você perdeu, se volta para dentro de você, fala com ele em qualquer lugar que você estiver, na fila do banco, você pode estar num supermercado, numa partida de futebol, você pode estar em qualquer lugar que ele está com você. Você não precisa se ajoelhar, mostrar
feição consternada, buscar em templo, nada. Cristo está dentro de você, mas muitos estão seguindo a Jesus de Nazaré. Como eles seguem a Jesus de Nazaré, ele é uma pessoa só, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, aí você tem que ir buscar. Não, eu vou lá buscar porque Jesus de Nazaré está lá no meu culto domingo, vou lá na igreja tal que eu vou ouvir uma palavra. Não precisa. Ah, eu não tenho que ir à igreja? Bom, se você caminhar aqui, você vai ter coisa com relação a isso. Não tem como eu, numa mensagem rápida, te explicar tudo isso. Mas o principal é você entender que hoje ele está aí dentro. Você não precisa de nada disso. Você precisa entender que o Cristo ressuscitado, o seu Espírito, habita em você. E por habitar em você, você está conectado a ele sem nenhum tipo de material. Você não precisa de óleo, de água, de vela. Não, bota um copo d'água na televisão. Gente, a coisa mais absurda do mundo. 24 horas. 24 horas, dormindo, acordado em qualquer hora, qualquer momento, ele está com você. Então, responde isso para você. Se quiser fazer comentário aí, depois faça. A quem você está seguindo? A Jesus de Nazaré ou a Cristo? Vou ficando por aqui, como eu falei, ia ser rápido, não quero me alongar, não quero entrar em assuntos técnicos sobre as doutrinas que a gente vai falar daqui para frente, mas hoje a mensagem é essa e a pergunta é essa. A quem você segue? Jesus de Nazaré ou a Cristo? Obrigado pela tua presença aqui, você que está assistindo, você que vai assistir depois também. Abre o teu coração que Deus, ele vai te mostrar, vai iluminar a tua mente para que você entenda isso. Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor tem nos permitido ministrar, ensinar, mostrar para as pessoas. Que o Senhor possa iluminar a mente de todos que venham ouvir essa mensagem. Nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Tamo junto, gente. Valeu!